Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Gestão Integrada e nós estamos aqui para mais um CPcast. É um podcast no qual você vai conhecer todos os nossos empresários aqui do Centro Profissional Ribeirão Shopping, no qual você vai conhecer as histórias, dicas, vários insights aí que vai te levar para um outro patamar como empresário. Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso YouTube do CPcast, combinado? E hoje eu tô aqui com o Marcos, ele é dono da nossa joalheria, né? Super Isso. famosa, que ele vai contar todos os detalhes para vocês, inclusive que tem história familiar envolvido, que a gente vai contar todos os detalhes. Marcos, seja bem-vindo ao nosso CPcast, obrigada por estar vindo aqui contar um pouco da história da empresa, a história familiar, a história de negócios. Já estou sabendo aí que tem uma história de casal também, né? Então seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Márcia, obrigado por ter lembrado de nós, né? E com muita alegria eu venho para cá contar um pouquinho da nossa história e eu tenho certeza que serão momentos muito agradáveis, né? Esperamos poder agradar o nosso público, né, que tá nos ouvindo, nos assistindo, né? E muito bom, é bom estar aqui. Olha, perfeito. Então eu quero já saber de tudo dessa história que a família vem desse ramo. Conta um pouquinho aí pra gente. Isso mesmo. Então eu tenho uma história muito bacana, né? Eu queria contar um pouquinho para vocês, né? A minha naturalidade, eu sou de São Paulo, da capital, né? E veio pro Caldeirão Ribeirão Vim Pretano. pro Caldeirão. Já estou acostumado com calor já. Tá vendo? Né? Estamos aqui há 15 anos em Ribeirão Preto, uma cidade que nos acolheu com muita alegria, assim, com muita graça, né? Então foram realmente anos muito bons, né? Houveram algumas situações que, se der tempo, eu vou contar para vocês no meio do caminho, mas tudo vem para testificar que aqui é o lugar da gente ficar, né? Estamos felizes por isso. Eu contando um pouquinho da minha história pessoal, eu tenho 58 anos, né? E como você falou de uma história de casamento, eu tenho uma história de casamento muito linda, né? Eu sou casado com a Denise, uma mulher maravilhosa, e são só 33 anos de casamento e mais 3 de namoro, né? Que delícia. E nós trabalhamos juntos, né? Sempre juntos, né? E o pessoal fala que quando você se casa e trabalha junto, dobra o tempo de casamento. Então você já imagina quanto deu essa continha aí, né? Olha, que maravilha. Mas a gente se dá muito bem. Muita cumplicidade. Muita cumplicidade, muito companheirismo, parceria mesmo muito boa, sabe? Então, essa é a nossa história de casamento, eu vou falando um pouquinho durante o nosso papo, né? E vindo de São Paulo há 15 anos atrás para tomar conta do nosso negócio de joalheria, que começou lá no passado com o meu pai, né? Meu pai e minha mãe, eles criaram uma loja e depois meu pai era uma pessoa muito, apesar de não ter uma formação educacional, mas ele era um homem com muitas faculdades, né? Ele era um engenheiro, ele era um arquiteto, um mecânico, enfim, e também era joalheiro, né? Ele tinha uma capacidade incrível, né? Não está mais conosco, tenho saudade, mas a gente segue em frente. Ele deixou um legado para nós, né? Que é o nosso negócio de joalheria, um caráter, né? Um cuidado com as pessoas, né? Isso não tem preço, né? Fala verdade. Que a herança você tem preço, o legado não tem preço. Não né? tem preço, legal. E aí o que acontece? Nós viemos em São Paulo já, ele fazia joalheria e chegamos a ter 5 lojas, né? Nossa. No nosso grupo. E aqui em Ribeirão tinha uma loja, meus filhos crescendo, tenho 3 filhos, né? 2 lindas, né? A Bárbara e a Joana, e o Orlando, meu caçula, que mora comigo. Elas já bateram asa. Já foram voar. Já foram voar. Ainda não se casaram, a gente está esperando um netinho, né, que venha. Ai, a pressão, olha a pressão. Olha a pressão. Mas elas estão ótimas, assim, são incríveis mesmo, né? E aí o que acontece? Resolvemos criá-las num ambiente um pouco mais próximo, aquela cidade do interior, né? Apesar de Ribeirão Preto ser uma cidade grande, né? Quase uma metrópole, né? Local, mas a gente ainda conseguia almoçar em casa, ter um tempo de qualidade com a família, né? Sim. E resolvemos vir para cá, tomar conta da nossa loja, né?
Era uma loja no shopping, né? Aí vou dar uma corridinha, abrimos outra loja no shopping. Aí o que acontece? Veio a pandemia, né? E a pandemia foi muito cruel para o empreendedor, E né? sim, sim. Você até tinha me perguntado assim, as As dores dores, do né? empreendimento, né? Que hoje o pessoal vê às vezes na internet e fala, eu vou empreender. Eu acho que deve empreender, mas tem que se preparar, né? Tem que estar preparado para o que vai acontecer, né? Sim, E aí sim. o que houve com a pandemia? Os shoppings só fecharam por 180 dias, quer dizer, 6 meses Intenso. fechados, foi intenso. E aí, caminhando para o que a gente poderia fazer com isso, né? Pensamos, vamos mudar o nosso estilo de vida. Porque o shopping te consome muito tempo, você fica com uma operação que trabalha 360 dias por ano, por 12 horas por Sim. dia. Então, por mais que você tenha uma equipe, eu tinha uma equipe muito zelosa, muito capaz, mas sempre te demanda um cuidado, né, pela sua operação. E aí o que acontece? Resolvemos mudar um pouquinho o nosso estilo de trabalho, né? Temos ainda muitos amigos, clientes, né? Clientes que viraram amigos, né? Pelo tempo de Ribeirão Preto, são 15 anos, Sim, né? sim. E aí vamos fazer uma operação bem personalizada, né? E não sei se estou indo muito rápido no nosso Não, papo, tá pode, bacana? pode, Que pode. Já bom, que tô. bom. Eu não gosto muito de falar, sou tímido, mas a hora que eu embalo, aí não tem jeito. Não, não, pode E contar a aí sua o que história. acontece? Aí nós vamos montar um ambiente bem elegante para receber nossos clientes, nossos amigos, né? E eu vou ser honesto, eu procurei todos os prédios comerciais de Ribeirão Preto. Jura? Verdade. Eu Olha. fui em todos e olhava e procurava. E aí, fala que Deus reservou o último lugar, falou, só faltava o centro profissional do Ribeirão Shopping. A gente veio para cá e foi amor à primeira Amor à vista. primeira vista, olha que Olha, delícia! muito bom. Isso vai fazer um ano e foi em março de 2022. Então, 1 ano e 3 meses, né, que a gente está dentro do centro profissional. Sim. E eu vou falar para vocês que foi a melhor escolha que nós Ai, fizemos. que bom, ficamos A felizes. qualidade do empreendimento, a equipe, os funcionários são muito gentis, né? A gentileza, o cuidado, todo o staff, né? Todo operacional do centro profissional é sensacional. Ai, fico feliz, fico feliz. A gente faz tudo com muito carinho, né? Porque quando fala em gestão, por mais que você ganhe o título de especialista, não é tão simples assim ser especialista. Eu acho que a nota de corte, ela sobe, né? E aí, quando sobe, você precisa ter uma equipe comprometida e uma equipe envolvida nos valores, Marco. E eu acho que esse talvez seja o pulo do gato da Mafra, né? Que a gente não trabalha só com gestão, a gente trabalha com pessoas no qual a gente ama e a gente considera como uma família mesmo, né? Então, esse é o intuito, que a gente possa sempre melhorar os empreendimentos que estão sob a nossa gestão e justamente criar esse modelo acolhedor, transparente, com muita ética, com muito envolvimento, porque não é só um prédio, né? Que às vezes o pessoal fala, mas é só um prédio para cuidar, é tranquilo, mas a gente precisa cuidar de forma preventiva para que vocês não absorvam reflexos negativos, né? Porque não é fácil ter uma operação rodando 24 horas. Não. Porque se você precisar entrar manhã, tarde e noite, tem que estar disponível e pronto para te atender, né? Não só você, como o seu cliente. Porque assim, eu sei que você não atende na madrugada, mas nós temos médicos, dentistas que precisam vir atender uma urgência e uma emergência, né? Então tem que estar toda a equipe envolvida para que atenda da melhor forma possível, tanto o seu cliente quanto a sua operação em si, né? Então, fico muito grata pelo feedback, pela sua devolutiva em relação ao processo como um todo, né? Nós percebemos uma capacitação das pessoas, né? É um cuidado que a Mafra tem para deixar os colaboradores assim preparados, alinhados com o objetivo, né? Sim, Que é sim. assim, com segurança, mas um atendimento delicado, bacana, não constrangendo as pessoas, né? Sim. A gente percebe
que é um prédio que tem muitos médicos, né, e dentistas, a né? gente se preocupa muito com Sim. essa questão de capacitação, Marco, porque assim, se você olhar para uma faxineira, ela tem que saber te responder o bom dia com um olhar, né, com respeito, ela tem que aguardar seu cliente a entrar no banheiro, mesmo que ela precise, ela está no roteiro para que ela precise limpar o banheiro, ela tem que ter essa gentileza de esperar, né, a recepção, ela tem que ter o tato de pedir o documento, mas também de entender quando você está com uma certa emergência para ser atendido, e a gente trabalha muito com a capacitação semanal. Uau. A gente tem esse treinamento para gerente, inclusive, para que ela seja capacitada semanalmente, para a gente resolver as pendências de forma imediata, para não chegar até o cliente final. Né? Então, a gente sempre tenta se antecipar a situações, tecnologias, fatos, treinamentos, justamente para você, usuário, ter o melhor conforto possível. Excelente. Isso você está falando e as pessoas que estão ouvindo podem atestar que isso é verdade mesmo, né? Porque eu fiquei até, assim, não surpreso, mas eu entrei, era uma gerente, né? Uma moça muito simpática, houve depois um remanejamento, uma mudança, e entrou outra moça, né? E a gente está acostumado, né? Nos edifícios, normalmente é um zelador, um homem, né? Uhum. E a gente sabe que as mulheres dão banho nos homens, né? Ah, meu Deus. Olha, nós não temos preconceitos de homem, né? mas a base da Mafra é mulher. É mulher? É mulher. É por isso que funciona, né? Porque o homem, a mulher ela é mais cuidadosa nos detalhes, né? Sim, e a sua operação é uma operação feita por detalhes, né? Por detalhes. E aí a gente vê as moças, né? As gerentes profissionais, assim, muito corretas, assim, e vem todos os detalhes, né? Se precisar chamar atenção, que faz parte, se precisar acompanhar, orientar, e a gente percebe muito isso, assim, acho muito, olha, foi que bom. Uma bela sacada. Nós estamos desmistificando o meio da coordenação, zeladoria, gerência, que a mulher ela também pode, né, se capacitar, se preparar e se envolver. E aí, aproveitando uma situação, quando eu estava bem no começo da condução, né, como síndica profissional, né, e eu participei de um processo seletivo e eu estava grávida, né, há 6 anos atrás, né, eu estava grávida e nessa assembleia a pessoa olhou para mim e falou assim: você tem certeza que você está pleiteando a vaga de síndico profissional grávida? Eu falei, qual é o problema? A gestação, ela não me impede de fazer nada, né? Eu consigo fazer tudo o que você quiser e mais um pouco, né? E eu não entendia o seu apontamento. O senhor pode ser mais objetivo? Aí ele falou assim, mas como? Uma síndica já é mulher. E síndica, mulher e grávida? Como é que você vai trocar uma lâmpada, né? E aí eu comentei com ele, falei, olha, talvez o senhor não está preparado para entender o que é a função do síndico, né? Porque o síndico é como se fosse um prefeito da cidade, é ele que vai conduzir as estratégias, é ele que vai estudar o financeiro, negociar os contratos, fazer o trabalho das rotinas, né? Explicar, ensinar, colocar essa engrenagem no eixo, né? Como se fosse um maestro. Então eu não vou trocar lâmpada. Se o senhor está achando que está me contratando para trocar lâmpada, infelizmente esse não é o perfil da minha empresa, né? Muito bom. E de certa forma ele ficou olhando assim meio torto, né? Porque o ramo de gestão condominial é um ramo ainda muito carente de informação. Que às vezes as pessoas não sabem o que a gente faz, como a gente faz, né? Então, quando a gente veio com esse nicho profissional, muitas das pessoas ainda estranham que existe mulher nas operações, né? Mas às vezes eu preciso subir no barrilete, avaliar uma caixa d'água, ver o motor, e o pessoal fala, gente, o que essa mulher está fazendo aí, né? É que já faz parte do nosso dia a dia. E eu acredito assim que hoje, quanto mais a pessoa se capacita,
capacitar, se envolver na operação, não existe rótulo mais, Não né? existe. Então, muitas das coisas caíram por terra do passado e graças a Deus, o mercado de Ribeirão e região aceitou com muita naturalidade, né? É óbvio que, assim, eu falo que é muito do posicionamento da pessoa, né? Sim. Então, assim, eu não fico brava quando eu chego numa reunião e o pessoal fala assim, nós estamos esperando a síndica. Aí eu disse, oi, como vai? Eu sou a síndica, né? Eu acabei de chegar. Quebrou o gelo, né? Mas você é uma menina, né? Obrigada pela menina que tem 42 anos, mas às vezes o pessoal procura uma pessoa que é aposentada, que tá fora do mercado há muito tempo, né? E às vezes o pessoal pergunta, e o que você fazia antes? Eu era gerente geral do Banco Santander, né? Então, uai, como assim uma gerente de banco, né? Tá cuidando desse nicho, mas foi um nicho que, assim, não vem, como o caso do senhor, em relação à família, né? Sim. A minha família não tem essa experiência, mas veio de uma necessidade minha. Eu comprei um empreendimento e eu peguei todo o dinheiro que eu ganhei no banco, eu injetei num prédio. Sim. Numa unidade. E no dia do lançamento teve vários tumultos, né? Falando que o empreendimento não era saudável, que tinha várias falhas. Aí eu olhei para o meu namorado na época, né? Porque hoje é meu marido, eu falei, André, e agora? Eu coloquei todo o meu dinheiro lá. Ele disse, você é administradora, você tem MBA, você tem mestrado, então é uma boa hora de você se envolver e aprender. Aí eu falei, será que eu dou conta? Ele disse, experimenta. E uma vez que eu experimentei, eu tomei gosto pela coisa, porque eu tive que aprender de heliponto, subsolo, impermeabilização, vedação de vidros, isso Válvula tudo. redutora. Válvula redutora, então vazamentos, né? Então, assim, são elevadores, né? São muitas linhas de trabalho que você tem que ir a fundo e não existe a possibilidade de se aprender um pouquinho. Você tem que ir até o final para conseguir ter critério, ter avaliações, né? Então, para mim foi muito aprendizado, muito aprendizado. E eu tomei gosto pela coisa e eu já estou completando 9 anos nesse ramo. Que legal, que bom. Só que Não aí, parece que você é bem jovem mesmo assim, né? Já tem uma experiência. Já, e aí eu fiz como o senhor comentou, né? Que meu marido trabalhava na USP, como tesoureiro na USP. Olha. E aí eu falei, André, então, mas a operação já não dá para tocar mais só comigo, né? Você é meu sócio, a gente vai ter que decidir, né? Se a gente vai continuar sócio na empresa ou não, porque ela está crescendo. E aí, na pandemia, a gente teve um boom, né? Que as pessoas começaram a valorizar ainda mais a capacitação, o treinamento, a profissionalização. E a nossa empresa, ela aumentou muito de tamanho, ao ponto do André deixar de ser funcionário público e ficou só como empresário comigo. Aí ele trabalha, né, com a mulher e fica 24 horas com a mulher, né? Então a gente brinca, olha, desliga a função sócio e vamos entrar na função marido, vamos entrar na função pai, porque a gente fica praticamente 24 horas juntos também. E ainda mais a sua operação, né? Que você trabalha com condomínio e o condomínio não para. Né? Não para, 24 horas. Então vocês têm que estar com o celular ali de emergência à disposição, né? Eu creio que seja mais ou menos assim. A gente, né? assim, conseguiu criar uma estrutura, Marco, que eu falo assim, ó, quando o empresário, ele tem várias dores, né? Sim. Então, começa com eu empresa, Sim. então que você tem que lavar, passar, cozinhar e fazer tudo, né? Mais ou menos isso. Depois vai eu e o sócio, né? Eu e mais um funcionário, e aí você tem que aprender a fazer esse upgrade, né? Subir um pouquinho e compartilhar, descentralizar. Verdade. E aí depois a gente subiu mais um degrau, então eu, marido, mais 7 funcionários, né? Então, dentro da Mafra, nós somos sócios mais 7 pessoas, né? Que legal. Que está departamentalizado, então hoje eu tenho uma pessoa exclusiva para telefone, WhatsApp, e-mail, eu tenho uma outra só para o financeiro, para o administrativo,
uma outra só para comunicação, mais 2 supervisoras para a operação rodar. Então, assim, o que eu faço de diferente, né, das outras empresas? Eu sigo o protocolo profissional e administrativo. Eu Sim. departamentalizei a minha empresa, respeito os níveis, a gente faz com que o cliente também tenham essas validações, experimentar esse novo nicho, né, mais profissional, com menos achômetro, Sim. mais técnica, e que está dando certo, né? Que Então, bom. graças a Deus, a gente está em 20 empreendimentos de alto padrão, a gente atende Tambaú, atende Bebedouro, Ribeirão Preto, assessora algumas empresas, algumas construtoras. Então, Entendo. a gente começou a ajudar mais gente no nosso nicho. No momento que você cria os processos, né, Sim, fica mais fácil, fica né? mais fácil, Que fica mais bom. fácil, Quero dar os parabéns mesmo Ah, pela obrigada. tua efetividade, né? E Que realmente bom. funciona muito legal, muito Como direitinho, você né? falou sobre abrir as franquias, né, que o senhor comentou a Exatamente. respeito das franquias, Isso. é praticamente uma franquia, né, que a gente vai Exatamente. implantando nossos núcleos, personalizando de acordo com o cliente, né, porque a partir do momento que a gente preza por qualidade, por valores, por marca, você precisa ir para esse lado mais nichado, mais profissional, né, então é Entendo. isso um pouquinho da Mafra. Muito bom, né? Eu realmente não sabia que vocês fazem um trabalho de bastidores mesmo, né? Sim. Eu costumo dizer assim, ó, Muito quanto bom. mais você vê a síndica, mais ineficiente tá a operação, né? Verdade. Então, eu acabo aparecendo para tomar café, eu acabo aparecendo para podcast, para reuniões de alinhamento, assembleias. Então, esse é o nosso formato de trabalho aí. Ah, que bom. Você, assim, houve uma vanguarda, né? Você saiu Sim. na frente e realmente de uma maneira bem especial, né? Que bom. Dou os Mas eu parabéns, queria viu? entender por Vamos que o lá. senhor tomou tanto gosto aí pela joalheria aí. O senhor estava contando do seu pai, né, que Tá, não está isso mais mesmo. aqui presente. Isso. E aí, todos os familiares sempre trabalhou com joalheria ou só o Sempre. senhor é que puxou a fila? Na realidade, assim, em casa éramos 4 irmãos, né? Três irmãos começaram na joalheria junto com o pai, né? E depois eles seguiram caminhos diferentes. E só eu que permaneço hoje no Olha, segmento, né? olha que delícia. Eu, em São Paulo, fiz a Universidade de Mackenzie, a presbiteriana, sou formado em administração de empresas, né? E aí a gente pega o gosto, né? Tá junto ali, é como você falou, é meio 24 horas, né? Aí você vai almoçar, fala um pouquinho, vai jantar, fala outro pouquinho, né? Às vezes você fala, vamos separar um pouco, mas não tem como, né? E aí, mas sempre de uma maneira positiva, assim, nunca atrapalhou. E o senhor estava Isso. contando para mim que vocês trabalham muito de forma personalizada, né? Eu acho que isso é muito legal, porque a nossa região, ela comporta, né? A maioria das pessoas não gostam de ficar se expondo em lojas grandes, quer ter um atendimento VIP, personalizado. Conta pra gente, Marco, como é que você mesmo. trabalha? Olha, eu vou ser honesto que deu um friozinho na barriga na hora de fazer essa alteração, essa mudança, né? Porque a gente vinha com uma operação mudança de cultura, né? Estava no shopping, né? No shopping você fica exposto, né? Você fica... É uma vitrine aberta 24 horas por dia, né? Que mesmo com a loja fechada, você está presente na vida das pessoas, né? Mas nós temos, como eu comentei, muitos amigos, né? Clientes e clientes que viraram amigos, né? E o que acontece? Pensamos em fazer realmente um atendimento personalizado. Assim, uma coisa... quando eu falo personalizado, dentro da nossa característica, do nosso jeito, assim, não tem frescura. A gente atende, sabe? Eu tenho clientes olha, são amigos, né? Então a gente senta junto e vamos passear e cria um laço mesmo de amizade, né? E o que acontece? Resolvemos vir para o prédio, né? E como comentei com você, a gente conseguiu um equilíbrio na nossa vida, né? Porque você tem a sua vida profissional, você tem a sua vida familiar, tem seu casamento, né? Hoje a gente está envolvido também
no ministério, né? Nós somos uma igreja evangélica e foi um momento muito bom na minha vida, que depois eu falo um pouquinho para vocês. Uhum. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Sim. Você tem que ter um tempo para cada, Sim. né? Cuidar de todas De as todas áreas as da áreas vida, da né, nossa Marco? vida, né? E aí montamos aqui no centro profissional, a nossa sala ficou muito linda, especial, e aí foi muito bacana, assim, porque avisamos os clientes, e as pessoas vêm, nos contatam, desejam felicidade, desejam sucesso, né? E essa energia positiva é tudo de bom, né? Faz a diferença, né? Faz. Então a gente tem realmente um círculo de amizades Com os clientes. com os clientes. E aí foi muito bom. Olha que legal. Quando a gente fala dessa nova economia, esse novo jeito, Sim. né? Que você estava falando, ai, deu um friozinho na barriga de sair de uma loja física, né? Isso. Com toda essa visibilidade Isso. e ir para um lugar mais aconchegante, mais íntimo, mais personalizado. Como foi para você essa transição, né? Porque você vem de uma verdade que precisa ter a loja física no local de ampla visibilidade e agora você trata com essa personalização. Como é que você encarou essa mudança, Marco? Olha, vou ser honesto. É minha mulher que fala que eu sou um cara analógico. Eu ainda gosto do papelzinho e tal. E hoje a gente tá no mundo digital, né? Tá todo mundo indo eu ainda não esse cheguei lá, lado. mas eu tô no caminho, Já tô no se processo. predispôs a fazer um podcast, Você viu? olha. Já- Você tá moderno. Até ontem eu falei, Denise, eu não vou. Ela falou assim, não, você vai. Eu falei, então tá. Então o que acontece? Realmente é uma mudança de cultura, De né? cultura. Então eu ainda... É até interessante. Quando a gente fechou o shopping, às vezes eu me via aos domingos à tarde, assim, meio inquieto, fala, Tipo, o que eu vou o que fazer? que eu vou fazer? Ela falava assim, ó, ela tem muita sabedoria, ela falava assim, calma e aproveita o teu momento. Você tá em casa, curte os seus cachorrinhos, vai dar um passeio, vai tomar sol, né? Porque assim, a gente fica tão Fechado numa caixinha, né? exatamente, né? Então você fala, peraí, ó, domingo, o pessoal tá trabalhando, mas eu vou dar uma passadinha lá para ver como é que tá, né? E na realidade você não precisa passar, né? Como você disse, existem processos, né? Se a coisa não encaminhar e chega para você, a gente vai resolver, mas no dia a dia você não precisa disso, né? Sim, sim. Então houve uma mudança, mas como te falei no início, totalmente positivo. Que bom, Foi que bom, muito Marco. bom essa decisão de, fala aí, é uma escolha, né? É uma escolha. E aí houve essa decisão, eu falei, não, Porque nós vamos você fazer pode isso. ter mais equilíbrio, como você estava sugerindo, né? Porque assim, Exatamente, também não adianta você trabalhar manhã, tarde, noite, final de semana e Exato. feriado, né? Exato. E aí todo o dinheiro que você recebe não dá para gastar, não dá para viajar, não dá para conciliar com a família, e aí o tempo vai passando. E aí depois talvez a gente pode se arrepender. Eu penso assim, isso ó, mesmo. que a pandemia, na minha visão, Sim, foi uma mudança de cultura. foi. Que a gente realmente teve que ir para o digital, não teve escolha, né? Então, várias reuniões, vários treinamentos a gente teve que fazer virtualmente. E se você me perguntar assim, Márcia, valeu a pena? Para mim, a gente teve uma intensidade a mais de trabalho, Sim. né? Então, foi um momento muito difícil, porque o meu marido teve que ficar com a minha filha em casa. Eu tenho uma filha de 6 anos. Uhum. E como a demanda foi muito grande, eu tive que ir para campo, porque aí eu tinha que preparar os funcionários, ver a questão de higienização, o que podia deixar aberto, o que podia deixar fechado. Então, foi muito intenso, né? Só que a minha reflexão também foi muito parecida com a sua, Marco. Por quê? Porque assim... Bom, o mundo parou, não pôde abrir as portas, a gente teve que olhar no espelho, se olhar, né, ver os nossos medos, as nossas angústias, teve que olhar no espelho de uma forma limpa, né, por quê? Porque antigamente eu tinha as desculpas, porque eu tenho que ir embora, porque o escritório vai abrir, porque tem que ir em tal lugar, não tinha lugar.
não podia visitar os pais, não podia visitar os avós, os parentes, né? Verdade. E foram várias decisões que a gente teve que tomar que refletiam muito no interno, no personalizado, no equilíbrio, na saúde mental, na saúde física. Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado que eu acho que alguém lá em cima nos proporcionou. Foi mesmo. Não é, Eu Marco? Porque concordo com senão, você. tá bom, você tem muito dinheiro, mas dá para ir viajar? Não, tá Não, fechado. Então, e aí, o que é, você vai fazer? Aí você volta para ler livro, volta para talvez fazer um evangelho no lar, uma conversa, porque não podia ir cuidar para do uma seu igreja, vai cuidar jardim, do jardim, é, e vai fazer as coisas internas, né? Então isso, eu acho que isso foi um momento de reflexão para a é, gente reavaliar o é, que era para intensificar e o que era para reduzir, né? Na minha casa foi assim, eu não sei se na sua foi, também. foi também. E eu ainda, nós viemos de um ambiente que era o shopping center. Eu falo assim, tudo fechou na pandemia, Tudo mas o fechou. shopping center ele cerrou de uma maneira tão absurda que, para vocês terem uma ideia, acho que até as pessoas não sabem isso. Para eu entrar na minha loja para ver um documento, para eu Não poder, podia. eu não podia. Eu tinha que enviar um e-mail pela manhã para a segurança do shopping e explicar que eu iria lá de tal hora a tal hora. Eu entrava, quer dizer, eu não tinha acesso a um lugar que era nosso, era Sim. privativo, né? E eu tenho certeza que se eu tivesse, talvez aqui no prédio, como no centro profissional, Não como parou. existem médicos, né, que não param, eu lógico Não que ia fechou. ter todo o cuidado. Pera, uma pessoa tem uma necessidade com o uso de máscara, tal, eu vou lhe atender naquele horário, e quer dizer, eu tinha um acesso, né? É. E o shopping não me deu esse acesso, né? Então houve um aprendizado, e principalmente na nossa vida. Você fala realmente ficar em casa, ver os valores familiares, né? Você poder ter um lazer, ou até que eu falo assim, as pessoas tiveram muito medo, né? Houve um medo generalizado, né? Não Sim. vou nem falar que foi fundado ou infundado, porque era uma novidade, ninguém sabe, nunca foi uma experiência humanitária que Nova. ninguém passou. Sim. Não teve outra, em 1800, não teve isso, num fechamento dessa maneira, não teve. Sim. Foi a primeira vez e foi a nível mundial. Então, houve um respeito, muita dor pelas pessoas que perderam Sim. seus Sim. parentes, seus queridos, né? E quem passou por isso, né? É como você disse, agradecer a Deus por estar aqui, né? É. Por poder desfrutar a vida que é tão maravilhosa. Então houve uma mudança de valores, né? Realmente. E é importante, eu acredito que assim, não só como empresário, mas também os funcionários, né? Eu acho Sim, que verdade. foi um momento de. E aí, se eu estou infeliz com o meu trabalho, o que eu estou fazendo de diferente? Isso. Se eu tô com uma empresa que não está rentável, o que eu vou fazer diferente, né? Então, esse reposicionamento nos permitiu trocar alguns valores, né? E tem que deixar cair mesmo uns, tem que implantar novos, por que não, né, Marco? Faz parte, né? Da Pra, evolução, né? exatamente, né? Para ver mudança, as coisas têm que se Se movimentarem, né? Porque se movimentar. ficar igual, você fala, não preciso mudar, porque do jeito que está bom, né? Então, Tem às vezes você razão. fala, não, precisa passar um revés para que você possa mudar, alterar e seguir em frente, É né? verdade. Que bom. Ô Marco, e Pois conta não. pra gente sobre trabalhar com a esposa. Tá. Então eu já vi que você é encantado, então você super recomenda para as pessoas, é isso? Muito. No meu caso em particular, assim, porque a gente tem uma afinidade muito grande, assim, né? Ela, na realidade, quando ela começou a namorar comigo, né? Ela tinha 15 anos, né? Uau! Era uma garota, né? E com 18 para 19, ela se casou, eu, na época, 24 para 25 anos, né? Então, muito jovens a gente está junto, né? Sim. Mas sempre com muito respeito, com muito amor, assim. Ela é uma pessoa Admiração, né? ela é encantadora, assim, uma pessoa muito especial, né? Um dia ela vai vir falar, bater um papo com Vou você aqui. adorar. Ótima Olha, ideia, ela é ótima ótima, ela é boa de ideia. papo, assim, ela é super legal. E aí houve realmente uma experiência muito boa, né? Para nós, tem gente que às vezes até fala assim, como é que consegue trabalhar junto, né?
Mas para nós é uma alegria, assim, porque... Eu costumo dizer assim, olha, quando as pessoas me perguntam, né, tem certeza que vocês fizeram Uhum. essa manobra? Eu acho que enriqueceu o amor, Sim, enriqueceu a admiração, é, enriqueceu o respeito. Por quê? Porque a partir do momento que você entra num cenário e fala, eu quero que dê certo, olha que você legal. ampliou o foco. E aí, É, quando você amplia o foco, não tem como dar errado. Ele vai dar verdade. certo, né? Porque é uma escolha dar É, certo. é, E a partir do momento que tem alguma coisa que está saindo do caminho, eu acho que com a pandemia reforçou. Precisa se comunicar, não é? sim, Precisa ter diálogo, sim, precisa fazer com que esse diálogo seja positivo, que ele seja construtivo, né? Afinal, todos nós temos defeito. E sim. se ficar focando só no defeito, ele se amplifica também. Então, a gente precisa focar aí no lado bom da vida, né? Nos aprendizados, o quanto a gente pode melhorar, evoluir, se aprimorar, né? Eu acho que é isso. O trabalhar em casal, É, o ser empresário. muito Essa é bom. minha vertente, Que Marco. legal. E você falou muita sabedoria mesmo, né? Porque o casamento começa com uma paixão, né? Sim, E depois vira uma amizade, uma cumplicidade e, como você disse, não pode perder a admiração, é, né? Essa admiração nunca pode perder. Porque a é. hora que isso perde, ou perde o respeito, ou perde o encantamento, aí você fala, não tá legal, vamos Tem que rever. rever. O Não caminho tá acabar, mas errado. vamos, o que nós Caminho tá vamos errado. mudar, né? É Qual que é verdade. o processo? Tem alguma coisa que não está funcionando direito. Vamos fazer uma revisão aí, né? Uma revisão no carro, né? Olha, e Então, falando em joalheria, então é. significa que existe ouro, né? E o ouro ele precisa ser lapidado, o diamante precisa ser Exatamente, isso mesmo. lapidado, né? Tem tudo a ver realmente com o nosso negócio, Os assim. valores. Eu falo que, como é interessante, né? A gente atende nossos clientes e amigos, né? Eu chamo de amigos, aí vai lá e compra a joia para a criança que nasceu, né? Nós já estamos no estágio de vender aliança de casamento para aquelas crianças Para que... os netos. Então, assim, comprou o brinquinho da Do menina no nascimento. nascimento, já fez com a gente um anel de noivado, a Olha. aliança de casamento. Ai, que Então, a gente delícia. participa, eu falo assim, a Denise ainda ela é mais delicada, ela é muito detalhista e muito cuidadosa com as nossas joias, com o design, né? Ela tem uma experiência muito boa. Nós participamos dos sonhos das pessoas, Sim, tem né? razão. Então, eu, com todo respeito aos médicos, né, que trazem a A saúde vida. e a vida, né? Mas às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou gastar meu dinheiro, eu estou passando um momento de dor. Tudo bem que o médico vai te ajudar, né? Mas a joia, quando a pessoa vai comprar uma joia, É para sempre celebrar. para celebrar, É celebrar. né? Então é para celebrar a vida, celebrar uma união, celebrar um nascimento. Então a gente participa nos momentos bons das pessoas, né? Ai, que delícia. Isso não tem É preço, gratificante, né? É muito né? gratificante. Olha, infelizmente estamos chegando ao fim. Os meninos já me Olha, alertaram aqui que a gente já tá no finalzinho. Você viu como passou rápido? Achei que estava começando. Tá vendo? Que legal. É muito bom. E aí, Marco, assim, você quer recomendar alguma coisa, sugerir? Quero Fica à sugerir, vontade. sim. Muito obrigado. Quero primeiro agradecer pelo convite, né? Você é muito simpática, tem muita Obrigada. sabedoria. Obrigado pelo papo, conduziu super bem. Conseguiu falar que eu falei bastante. Olha lá. E eu quero só me colocar à disposição. Eu e a Denise, né? A gente faz um atendimento muito personalizado na Cielo Joias, né? E nós temos as nossas joias que nós fabricamos sob encomenda do cliente, uma ideia, um sonho. Consertamos também, Que reparo e ótimo. conserto de joias e relógios também. Mas eu não comprei com você, Marco. Não tem Não, problema. problema. Traz para cá, a gente vai tentar solucionar teu problema, né? Olha. Então, a gente vai criando um vínculo que as pessoas falam, eu quero estar na vida das pessoas como um solucionador de problemas. Perfeito, Né? Para que a Marco. gente possa ser lembrado e, através dele, indicado. E realmente tem sido muito gratificante. Estamos à disposição de todos os ouvintes, as pessoas que precisam de alguma coisa na área de joalheria, podem nos procurar, a gente está no centro profissional e olha, é um lugar muito agradável e eu convido vocês para tomar um cafezinho com a gente, tomar uma água com gás bem geladinha,
porque vai ser realmente prazeroso da nossa parte poder recebê-los. Olha, que ótimo. Gratidão, Marco, pela entrega, pelos Obrigado. conhecimentos aí, pela sua história belíssima. Que Parabéns, bom, tá? muito obrigado. Só tenho a agradecer também. Obrigado. Até Obrigada. a próxima, hein? Bom, pessoal, vocês viram que delícia que foi o bate-papo aqui com o Marco. Olha só quanta sabedoria, quanta troca de experiências aqui a gente pôde proporcionar para nós, né? Primeiro Muito, para muito, nós, depois para vocês. Então foi uma honra aqui estar trocando experiências. E, de novo, comente, compartilhe, indique nosso canal. Foi muito interessante trocar essa experiência aqui com o Marcos. E se você é proprietário, se você é usuário aqui, nós também estamos à disposição no CPCast. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.